Olá, amados, graça e paz. Com muita alegria que estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Colossenses e finalizar a Carta aos Colossenses falando sobre Cristo, aquele que é suficiente e supremo. Cristo é suficiente para a nossa salvação. A obra dele na cruz cancelou toda a nossa dívida, pagou por todos os nossos pecados, nos levou a ter paz com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus e nos concedeu perdão total. É isso que Cristo conquistou por nós naquela cruz. Por isso, a obra dele é suficiente para nos salvar. Não há mais nada a ser feito, além de crer e confiar na obra concluída de Cristo. Crer em Cristo Jesus, nele e somente nele, é suficiente para a nossa salvação. E Cristo é supremo também. O seu sacrifício é supremo. O que ele fez por nós é de valor sem igual. E ele é Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o dono de tudo e de todos, aquele que tem o controle absoluto de toda e qualquer situação. É sobre esse Cristo que nós temos estudado. E do capítulo 3 para cá nós temos estudado mais sobre a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. A vida que ele nos deu, a vida que ele nos ajuda a crescer na graça e conhecimento dele, a nos tornarmos mais parecidos com ele. Essa nova vida, ela começa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo Jesus. Realmente reconhecemos que o que ele fez por nós é suficiente e que ele é o Senhor da nossa vida. Aí nós passamos a ter essa nova vida nele. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 4 e encerrar a carta aos Colossenses. No último estudo eu falei que talvez eu fizesse em duas partes esse finalzinho, mas eu preferi fazer em uma parte só porque eu quero trabalhar sobre todas as pessoas citadas por Paulo aqui. Falar sobre esse rol de amigos que Paulo tinha. Para isso nós vamos ler o capítulo 4, do 7º versículo ao versículo 18, que diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupou por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Nós, desde o começo do nosso estudo na Carta aos Colossenses, nós temos visto que Paulo está escrevendo numa prisão, Paulo está preso, e agora
no final da carta, após Paulo falar tudo que Cristo fez por nós, quem é Jesus Cristo, falar sobre a nova vida em Cristo Jesus, aquela nova vida que nos leva a pensar e buscar as coisas do alto, mas nos leva a viver na presente vida também, nos despojando do velho homem, nos revestindo do novo homem, que é semelhante a Cristo Jesus, nos tornando mais parecidos com Ele. E que isso atinge todas as áreas da nossa vida, família, trabalho e até mesmo na igreja, na vida com os irmãos. E agora Paulo, para encerrar a sua carta, ele fala de alguns cooperadores que ele tem, de alguns irmãos amados que têm ajudado ele durante o período de prisão, que têm auxiliado ele. E ele começa falando sobre dois irmãos que levariam essas cartas, a carta de Colossenses, a carta de Filemão, até a igreja de Colossenses. E o primeiro citado é Tíquico. E Paulo fala sobre ele: irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Veja as características que Paulo dá desse amado irmão. Ele é um ministro aqui no sentido de alguém que serve, e é alguém fiel e conserva no Senhor, alguém que trabalha com Paulo no Senhor. Mas é interessante que Paulo diz que ele é um irmão amado, demonstrando o carinho que Paulo tem por Tíquico. E ele fala também de Onésimo. Outra vez ele usa fiel e amado irmão. Tíquico foi aquele que ficou responsável por levar a carta. Onésimo seria o companheiro. E Onésimo, ele era um escravo, ele era escravo de Filemão, que fugiu, foi preso, teve um encontro com Paulo na prisão e acabou tendo um encontro com o Senhor Jesus Cristo, se tornando um crente verdadeiro. E agora ele não volta mais como um escravo, mas volta como alguém livre em Cristo Jesus. Escravo de Cristo, mas livre das cadeias que o prendiam. E ele vai continuar servindo Filemão. E na carta a Filemão, Paulo fala que Filemão deveria recebê-lo agora não como escravo, mas como um irmão em Cristo. E esse Onésimo era lá de Colosso, por isso que Paulo fala que é do vosso meio. Agora é interessante a preocupação de Paulo ao enviar esses irmãos, porque Paulo está preso, mas ele está preocupado com os irmãos sobre a situação deles, no sentido de deles ficarem preocupados com o próprio Paulo. Então Paulo, versículo 8, fala assim: eu vou envio com esse propósito, de dar conhecimento da nossa situação e de alentar, de confortar o coração de vocês. Então Paulo envia esses irmãos com essa carta em mãos para serem consolo para aquela igreja, para confortar essa igreja. Veja o coração pastoral que Paulo tinha. Mesmo preso, ele se preocupa com os irmãos. E assim devemos ser nós, mesmo em situações adversas na nossa vida. Nós devemos nos preocupar e nos importarmos com os outros, orarmos pelos outros. Isso deve fazer parte da nossa vida diária. Paulo fala desses dois irmãos que levariam a carta em mãos para confortar, consolar a igreja e, claro, instruí-la, né? A gente estuda aquilo que nós aprendemos aqui. E agora Paulo começa a falar de outros irmãos que permaneciam com ele, que estavam ajudando ele, alguns prisioneiros com ele, que estavam saudando a igreja de Colosso. Ele fala primeiramente de 3 judeus cristãos. O primeiro deles, Aristarco, o segundo, Marcos, e o terceiro, Jesus, conhecido por Justo. E Paulo fala que esses 3 eram os únicos da circuncisão
que cooperaram pessoalmente com ele durante a prisão, em prol do reino de Deus. E eles eram o consolo na vida de Paulo, o conforto na vida de Paulo. Aristarco era prisioneiro com Paulo. Era alguém que estava preso com Paulo, provavelmente por causa do evangelho também. E ele estava ali junto com Paulo, aprisionado por causa de Cristo Jesus. O segundo, e esse eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre ele, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesse instruções: se ele for ter convosco, acolhei, diz Paulo. É fascinante aqui que Paulo citar Marcos e falar para ser acolhido se ele fosse até eles. Por que é interessante? Quando nós lemos Atos, nós vemos que esse mesmo Marcos, que é inclusive o autor do Evangelho, que leva seu nome, esse mesmo Marcos, ele participou da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, e ele acabou desistindo, no meio da viagem ele acabou desistindo, indo embora, deixando eles. E depois Barnabé quer levá-lo novamente, uma viagem missionária, e Paulo não aceita. E por isso Barnabé e Paulo acabam se desentendendo ali, e cada um vai para um lado. Barnabé investe na vida de Marcos, e Paulo vai para o outro lado com Timóteo e outros companheiros. E provavelmente esse afastamento de Paulo, essa rejeição momentânea de Paulo, deve ter trabalhado no caráter de Marcos, e posteriormente eles acabaram se reconciliando, que é o caso que aqueles já estão reconciliados. E é fundamental isso aqui, principalmente para algo que ele fala das características da nova vida. Porque se você voltar um pouquinho lá no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se Paulo tivesse falado isso e ainda houvesse uma mágoa, um rancor em relação a Marcos, a fala dele perderia o sentido, perderia o valor. Isso mostra que Paulo realmente perdoou Marcos, e Marcos se tornou até alguém útil para o ministério de Paulo. Isso ele vai falar até para o filho na fé dele, Timóteo. Quando ele escreve sua carta a Timóteo, ele fala assim: quando você vier, traga-me junto Marcos, que é útil para mim. Então Marcos se tornou alguém útil para o ministério de Paulo. Houve uma desavença, talvez por imaturidade de Marcos, ele acabou abandonando o barco. Depois Paulo, até para meio que disciplinar Marcos, o afastou de uma das viagens missionárias. Só que isso, além de mostrar a questão de Paulo perdoar, do perdão de Paulo em relação a Marcos, mostra também a questão de, se você errar a primeira vez em servir o Senhor, e às vezes acontece de nós errarmos no servir o Senhor, há possibilidade de novas chances de servi-lo. Marcos, ele foi moldado provavelmente do próprio Barnabé, e até mesmo pela disciplina de Paulo, de repreender ele, a ponto de alguém que era um desertor se tornar alguém útil. E Marcos, Pedro vai dizer que era o filho na fé dele. E provavelmente o evangelho de Marcos foi escrito aos pés de Pedro, ouvindo as histórias e os relatos de Pedro. Então Marcos se tornou alguém muito útil para Paulo, e não só para Paulo, para o próprio cristianismo, tanto que nós temos um evangelho escrito por ele. Ele errou, ele falhou no começo.
mas o Senhor o usou, e até hoje, de certa maneira, usa, né? Porque quando nós lemos Marcos, nós somos edificados. Então, meu querido, quando você falhar, quando você errar, corra para Jesus. Caminhe perto de pessoas com mais maturidade, como Marcos tinha Barnabé, para te ajudarem, para te fortalecerem. Se reconcilie com pessoas que talvez você tenha magoado, que talvez você tenha pisado na bola, como foi o caso de Marcos com Paulo. Mas não abandone a fé por causa disso. Como nós vamos ver um caso complicadíssimo mais para frente. Aí o próximo que Paulo cita é Jesus, conhecido por justo. Jesus era um nome muito comum naquela época. Nós temos o nosso Senhor Jesus, que é o Salvador, mas Jesus era um nome muito comum na época. E nós temos um livro na Bíblia que é Jesus, que é o livro Josué, que é o correspondente hebraico para o grego. E o Jesus vem do grego. Então, é um nome muito comum, por isso não estranhe você vê-lo aqui. Você vê outras vezes na Bíblia citado Jesus, além do nosso Senhor Jesus. E é conhecido por justo. Justo também era um sobrenome meio comum, assim, dado a algumas pessoas na época. Mas é interessante Paulo colocar essa característica dele, conhecido por justo. Porque essa é a única parte na Bíblia que fala sobre esse Jesus. Nós não temos outro relato dele, mas mostra que Paulo tinha uma admiração por ele também. Tanto que ele faz parte daqueles que eram consolo, conforto de Paulo, dos que eram da circuncisão, ou seja, dos judeus convertidos ao cristianismo. E aí do versículo 12 em diante, Paulo vai citar outros 3 que saúdam a igreja de Colosso, só que agora dos gentios. O primeiro deles é o pastor da igreja de Colosso, é aquele que fundou a igreja de Colosso, que é Epáfras, que nós já falamos sobre ele. E Paulo cita ele, dizendo assim, que é dentre vós servos de Cristo Jesus. E aí Paulo fala algo que ele faz diariamente, continuamente. Ora pelos colossenses. É fascinante o coração pastoral de Epáfras. Epáfras, sabendo do perigo que a igreja de Colossenses estava enfrentando por causa dos falsos mestres, então ele se esforçava sobremaneira. A palavra esforçar sobremaneira, a raiz dela é a mesma da nossa de agonizar, que nós citamos aqui na carta dos Colossenses, mostrando que ele agonizava nas suas orações para que os irmãos ali permanecessem, fossem conservados, perfeitos e convictos de toda a vontade de Deus. Ou seja, para que eles não caíssem nas heresias, para que eles não se desviassem da fé, para que eles permanecessem firmes. Continuamente, esse pastor orava por essa igreja, a qual no momento ele não estava cuidando, que ele estava lá em Roma com Paulo. Então ele não estava cuidando de maneira pessoal, mas estava cuidando de maneira espiritual, orando incessantemente por eles. Hoje nós estamos numa época de pandemia que muitos pastores, por causa do isolamento, não estão tendo contato pessoal, mas aqueles que são realmente pastores têm orado pelas suas ovelhas. Continuam orando. Irmãos, mesmo que você não seja pastor, você pode fazer isso pelos irmãos. Mesmo afastados, ore para que Deus os preserve, para que Deus os ajude a se manterem firmes. E aí, Paulo cita o segundo gentio, Lucas, o médico amado. Esse é o único trecho que nós somos
trecho das Escrituras que nós somos informados que Lucas era um médico. E Lucas foi um companheiro das viagens de Paulo, alguém que andou muito com Paulo. Ele é o autor do Evangelho e de Atos. É provavelmente o único autor gentil, ou seja, um autor não judeu das Escrituras. Por que provavelmente? Porque há escritos que nós não sabemos os autores, mas provavelmente ele é o único autor não judeu. É muito provável. E Paulo trata ele como médico amado. Provavelmente que Lucas era aquele que auxiliava até nesse sentido. Lucas, ele era um missionário, ele era um historiador, ele era um médico. Aquele que cuidava não só da alma, mas também das feridas. Provavelmente deve ter cuidado de Paulo muitas vezes. E aí ele cita mais um, e também Demas. Nota que de todos os citados até aqui, Demas é o único que não tem uma qualidade, uma característica em relação ao nome dele. Paulo simplesmente fala também Demas. E Demas ele é citado na carta a Filemão, onde quase todos esses aqui são citados. E é citado também numa carta a Timóteo, onde Paulo fala: tendo amado o presente século, o abandonou. Demas, infelizmente, ele abandonou Paulo. Demas era alguém que estava no meio do povo de Deus, fazia parte desses que estavam saudando, mas, como diz João, não era dos nossos, porque acabou olhando para o presente século, se apaixonando pelo mundo e voltou para lá. Como diz Pedro, a porca lavada voltou para o lamaçal. É uma situação bem triste aqui, mostrando que pessoas que aparentemente estão no meio do povo de Deus, às vezes não são do povo de Deus. Não foram transformados, não foram mudados. O amor pelo mundo ainda bate muito forte. Ainda mexe com o coração. E aí, Paulo deixa as saudações e começa a saudar os irmãos de Laodiceia, a ninfa que hospedava a igreja na sua casa. Lembrando que naquela época não haviam templos, mas as reuniões eram de casa em casa, então algumas casas hospedavam a igreja. E Ninfa é uma delas. E aí Paulo fala para que essa epístola fosse lida na igreja de Laodiceia e a epístola de Laodiceia fosse lida na igreja de Colossenses. Nós não sabemos ao certo essa carta de Laodiceia qual é. Alguns acho que pode ser a de Filemão, outros pode ser a de Efésios e outros que ela simplesmente se perdeu. Não há como nós dizermos qual que é. Mas a questão é o cuidado de Paulo, né, de que os ensinos dele fossem divulgados nas igrejas irmãs, não ficasse apenas numa igreja, como hoje nós temos, né, todo o Novo Testamento, dessas cartas, desses escritos que eram destinados a uma igreja local, mas para que todos os irmãos recebessem esses ensinamentos. E aí ele fala no versículo 17, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebesse no Senhor, para cumprires. Arquipo é citado também na carta de Filemão, e a grande maioria dos comentaristas creem que ele era filho de Filemão e pastor da igreja de Colossenses, pastor que substituiu Epáfras. Epáfras foi para Roma e ele ficou pastoreando, cuidando da igreja de Colossenses. E provavelmente era um jovem pastor, com uma responsabilidade, com um peso sobre os seus ombros, que poderia causar desânimo a ele. Então Paulo fala, para a igreja falar para ele,
Não desanime. Atenta para o ministério, cumpra o ministério. Cumpra o ministério para o qual você foi chamado. E, meus queridos, como é importante você que é cristão, que você que faz parte de uma igreja local, de vez em quando, mandar uma mensagem para o seu pastor. Pastor, estou orando por você. Pastor, eu tenho orado por você. Nós vivemos uma época onde muitos pastores têm entrado em depressão, alguns chegaram ao ponto de tirar a vida por causa da pressão do ministério. Eu tenho muitos amigos pastores, não só da presbiteriana, mas de várias igrejas, e essa época de pandemia tem sobrecarregado muitos deles, muitos mesmo, porque ouvem as queixas dos irmãos, a dificuldade que os irmãos têm vivido e não podem, de certa maneira, estar juntos, né, por causa do isolamento. E têm estado sobrecarregados emocionalmente, intelectualmente, fisicamente também. Então, ore pelo seu pastor. Hoje, à noite, muitos pastores vão fazer suas lives. Assista a live do seu pastor. Eu teria a minha às 6 da tarde. Se não bater no horário com o teu pastor, assista a mim. Mas se bater, assista do teu pastor. Depois, se quiser, assista a minha. Mas assista do teu pastor. Manda uma boa noite para ele lá. Fala, pastor, tô te assistindo para dar um ânimo para ele, para dar uma força para ele. Porque é necessário, principalmente em épocas de dificuldade. Os pastores carregam o peso de todos os irmãos da igreja. Eles têm orado por vocês. Falando pastor de verdade, não os mercenários que tem fora, mas pastor de verdade mesmo. Eles têm se preocupado com vocês, eles têm ajudado vocês a carregar a carga deles. E por isso muitos deles estão sobrecarregados, estão desanimados. Assim como o Arquipo, provavelmente por ser jovem, estava com muito peso sobre o ombro dele, Paulo fala, falem com ele. Paulo poderia ter escrito direto para Arquipo, poderia colocar aqui, e Arquipo, filho amado, atento para o ministério. E é possível até que o próprio Arquipo tenha lido essa carta. Como ele era pastor local, né, é possível que ele tenha lido essa carta para a igreja. Mas é interessante Paulo dizer, como se fosse para toda a igreja, falar para esse amado irmão, não desanimar, ser fortalecido. E aí Paulo encerra dizendo que a saudação é de próprio punho, porque a boa parte das cartas de Paulo era ditada e ele só escrevia a saudação, principalmente pelo fato de que já naquela época haviam cartas fakes de pessoas que se passavam por Paulo, então muitas vezes Paulo escrevia exatamente para evitar esses problemas, esses transtornos. E aí ele diz, lembrai-vos das minhas algemas. Paulo pede para os irmãos que se lembrem dele, lembre das algemas. E quando fala das algemas, lembra também da motivação das algemas, que ele estava preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, orasse por ele, como ele já tinha colocado dentro da carta, para orar por ele, para que as portas se abrissem para ele pregar o Evangelho, para que ele não desanime. Então veja esse homem de Deus, ele não se exalta em nenhum momento, muito pelo contrário, ele reconhece a necessidade que outros orem por ele, lembrem dele em suas orações, e aí ele encerra com graça seja convosco. Que a graça do Senhor fosse com a igreja, que é o principal para nós. Que a graça do Senhor esteja sempre sobre a nossa vida. Esse favor imerecido de Deus, porque em nenhum momento nós vamos merecer, mas em todo momento nós precisamos dele. E com essas palavras de Paulo, eu encerro o nosso estudo na Carta aos Colossenses,
Se Deus quiser, vou começar uma nova série na quarta-feira. Vou começar em Gálatas. Posteriormente, talvez Efésios, daí Romanos. Mas vamos para Gálatas no momento agora. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de orar por vocês. Orar para que toda essa verdade da carta aos Colossenses de que Cristo é suficiente e supremo seja verdade na nossa vida. Então vamos orar por isso? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa carta que o Senhor nos deixou. Essa carta de amor que nos revela tudo o que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. E nos mostra quem é Cristo, aquele que é suficiente para a nossa salvação e supremo, Senhor absoluto, aquele onde todas as coisas foram criadas nele e para ele. Obrigado. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor cancelou toda a nossa dívida. E em Cristo Jesus o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Muito obrigado. E obrigado pela nova vida que nós temos em Cristo Jesus, que nos ajuda a pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas lá do alto, mas também a viver uma vida nova aqui e agora. Uma vida onde nós nos despimos do velho homem, nos revestimos do novo homem segundo a imagem de Jesus Cristo. E que isso, ó Deus, mude os nossos relacionamentos entre família, no trabalho, com os irmãos da igreja. Que isso nos ajude a viver uma nova vida mesmo, Pai. Que a obra de Cristo, concluída naquela cruz, nos leve a mudança de vida, novidade de vida, a uma vida diária, Senhor. E nos ajuda, Pai, a termos companheiros, irmãos, como Paulo tinha, esses amados aqui. Pessoas, ó Deus, que sejam fiéis, que sejam colaboradores, que sejam amados irmãos na fé e que nos auxiliem, nos ajudem a crescer, nos fortaleçam em momentos difíceis. E que nós sejamos esses também para os demais irmãos. Que nós possamos ser esse tipo de pessoa também, ó Deus, que auxilie, que colabore, que nos ajude. E livra-nos, ó Deus, de sermos como Demas, de amarmos o presente século, ó Pai. Por favor, ó Deus, livra a todos aqueles que estão assistindo de serem pessoas assim. Mas que nós possamos amar cada vez mais Jesus Cristo e que o brilho de Cristo Jesus ofusque todo o brilho desse mundo. Que todo o brilho desse mundo, como diz aquela canção, se apague diante do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos olhar sempre para Ele, firmados nele. Nos ajuda, Pai, em nome de Cristo Jesus. Eu também peço pelos pastores, ó Deus, que têm pastoreado o Teu povo. Guarda eles, fortalece eles, sustenta eles, ó Pai. Cuida deles. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço, te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa graça que Paulo fala aqui no final da carta esteja sempre sobre a vida de vocês, em todo momento. E se Deus quiser, hoje à noite eu estarei, a partir das 6 da tarde, com uma live com vocês, lá no meu Facebook, mas vai estar no canal da igreja aí também. E se Deus permitir, quarta-feira que vem, eu dou início a uma nova série, onde nós vamos estudar a carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Então até a próxima, se Deus permitir.